Para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Nós estamos dentro do tema geral, Cristo, o centro conector da obra de Deus. Chegamos à mensagem de número 24, a carta de Paulo a Filemon, uma história de amor. E a leitura da Bíblia, Filemon, de 1 até 25. Infelizmente, na transmissão da mensagem, não há como nós transmitirmos também a alegria dos irmãos aqui. Para quem não sabe, nós estamos em Natal, Rio Grande do Norte, para uma conferência das igrejas da região 4, a região do Nordeste, das igrejas do Nordeste. E a alegria nossa aqui, irmãos, é indescritível. A alegria dos irmãos, a alegria do Espírito, porque muitos aqui praticam, irmãos, fazer habitar a palavra de Cristo ricamente em nós, falando entre nós, instruindo entre nós. Isso tem produzido uma realidade e uma alegria indescritível. Temos tido experiências nas ruas de uma forma tão maravilhosa. Então, infelizmente, não temos como transmitir essas imagens, da alegria dos irmãos na reunião. E eu também não poderia deixar de ler, eu vou ler, porque afinal de contas estamos no Nordeste brasileiro, e uma irmã fez um cordel resumindo a mensagem de ontem. Eu achei esse cordel muito preciso, fez um excelente resumo da mensagem de ontem. Eu posso ler? A palavra de Deus fala, sempre tem um objetivo. Edificar sua casa é o principal motivo. Por isso que ele precisa que sejamos proativos. Sair das quatro paredes, isso ele está clamando. Imersão na sã palavra é parte essencial do plano, para então sair às ruas, sempre sob o seu comando. Hoje, Deus está lutando por meio de sua igreja, por isso a tem conduzido para fazer ao que almeja. Crianças e adolescentes são parte dessa peleja. Essa nova geração, nas ruas como guerreiros, são simples, não tem vergonha. Por isso, tais quais obreiros, imersos na sã palavra, marcham sobre os outeiros. Portanto, não acreditamos que seja fogo de palha, visto que o falar de Deus, nem de longe ele falha. Esses são os jovens santos, voluntários à batalha. À frente do batalhão, nós temos um general. A palavra é nossa arma, poderosa, sem igual, para lutarmos com ele até o fôlego final. Onde o Senhor está presente, ali guerras são vencidas. Se acolhida com fé, a palavra salva vidas. Sua fragrância dá vida e cor, mesmo para suicidas. Quer você creia, quer não, Deus já está produzindo uma rede de amor em nós, na palavra, nos unindo. E essa rede tem crescido com os irmãos imergindo. A exemplo de alguns jovens, crianças e adolescentes, aos adultos que estão ainda tão resistentes. Entre no rio
Emerja, não permaneças descrente. A sua palavra desce como chuva sobre nós. E qual rio nos alcança de uma forma tão veloz, que deixa o inimigo cada dia mais feroz. Por isso, chegou a hora. É momento de acordar, lançar o grito de guerra, gritar, gritar e gritar. Não fique calado, grite, para Satanás expulsar. Seja aquele que produz frutos para o Senhor. Ele tem nos dado tudo, a terra para nós criou. Hoje quer ver resultado de seu labor de amor. Em cada era, Deus usa um canal para se expressar. A nós só nos basta crer no que o profeta falar. Não deixe sua pequenez de seus planos duvidar. Lembre-se, o pensar de Deus não é o seu pensamento. Seus caminhos elevados livram-nos do sofrimento. Quem você pensa que é para questionar seu intento? Também lembre que pisamos no terreno do valente. Por isso, lute orando, nisso seja insistente. Ore pelo que te fala, ore diligentemente. O que presenciamos hoje é algo nunca antes visto. No Brasil, Europa e África, isso nunca foi previsto. É a procissão triunfante de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, queridos irmãos, já que o Senhor já levantou as nossas crianças, sem conceito nenhum, simples, puros, as nossas crianças estão, orando pelas pessoas, e os nossos adolescentes e pré-adolescentes estão entrando nessa guerra, irmão, com tudo, fazendo imersão, transcrição, ruminando e levando isso para as ruas, e não só para as ruas, também para as suas escolas. Estão influenciando seus pais, estão influenciando os adultos. Irmãos, que os nossos jovens também não resistam. A exemplo dos adolescentes, vamos também pegar fogo. Vamos formar um batalhão. E agora, os mais adultos, não sejam vocês um problema. Vamos abrir o nosso coração. Vamos nos render ao Senhor, nos humilhar, para que o Senhor tenha caminho entre nós. Você quer ajuda na sua igreja? Não consegue mudar ainda o perfil das reuniões? A maneira convencional da vida da igreja? Planeja um final de semana para ir para o SEAP. Leve os irmãos e irmãs da sua igreja. Passa um final de semana, se tiver um final de semana prolongado, melhor ainda. Nós temos aqui o SEAP de Sapé, que deixou de ser SEAP depressivo e agora é um SEAP de guerreiros, com espírito às alturas. Vai mudar a sua vida. Se a sua igreja não tem condições de ir até lá, é muito distante, convide, fale com os irmãos cooperadores, fale com a cooperativa da sua região, né? Que programe alguns comportores, né? Se você for daqui do Ceará, lá do Ceará, nós temos Expo Livro. Eles podem acompanhar uma equipe de comportores, vai até a sua cidade com o Expo Livro
E vocês, das igrejas, podemos também experimentar essa pregação do Evangelho do Reino nas ruas. E você vai ver como o sobrenatural vai acontecer na sua vida. Vamos fazer isso? Vamos entrar nessa batalha? Não fique assistindo. Vamos mudar nossa cabeça. Que o Senhor possa renovar nossa mente. Indo para as ruas, fazendo comportagem. Mesmo que você não seja o comportor, você pode ter essa experiência. Essa pressão das ruas leva você a depender mais do Senhor. Aí você vai ver como a imersão da palavra faz diferença. Vamos experimentar isso? Tomara que dessa conferência, irmãos, vários irmãos particulares levem caixas de livros para experimentar, sair às ruas com a sua família. Irmão, leve uma caixa de livros, 120 kits, coloque no sofá, coloque essa caixa junto à televisão. A sua mulher vai se queixar. Tira isso daí da sala. Você vai falar, eu vou tirar, mas você vai me avisar, vai me ajudar a esvaziar essa caixa. Nós vamos juntos para as ruas. Leve seus filhos. Vamos sair juntos. Irmãos, essa experiência vai mudar toda a vida da igreja. E a sua igreja pode levar 5 caixas, 10 caixas. Precisamos de um pouquinho de pressão para que saiamos do nosso convencional. Cada um possa provar o sobrenatural nas ruas. Que tal? E vamos trabalhar com nossos adolescentes. Você vai dizer, mas nós temos poucos adolescentes na cidade. Você sabe que a igreja de São Luís tinha só 2 adolescentes. Eles foram trabalhar, foram buscar nas ruas, sabiam? E foram pegar os colegas dos adolescentes. E hoje, irmão, deve estar chegando em 50, 60 adolescentes. Em pouco menos, não chega nem 2 meses. Irmãos, não tenha desculpa. Eu já falei, né, uma pessoa famosa disse, como é que é? Quem ouve, esquece. E quem vê, imita. Não adianta imitar. E quem justifica? Quem não faz, justifica. Esse negócio não é para mim, porque não faz. Agora, quem faz, aprende. Se você nunca fez, você não tem nem direito de criticar, porque você não experimentou, não é? Vamos fazer? Aí você aprende. Vamos mudar o perfil. Vamos incendiar os nossos adolescentes. Nossos adolescentes vão incendiar seus pais. Vão incendiar a vida da igreja. Você vai ver que as reuniões da igreja nunca mais serão as mesmas. Amém. Ó Senhor Jesus. Paulo, no final do livro de Colossenses, eu falei ontem, ele falou em perseverar em oração e vigiar. Ele falou em suplicar a favor de quem fala, porque a palavra de Deus é que faz toda a obra de Deus. Irmãos, é que dá direção para a igreja e que leva a igreja como um exército a avançar. É uma ordem. E fala para nós nos portar com sabedoria para com os que são de fora. Irmãos, isso é ótimo. Todos os dias nós temos contato com os de fora, seja no seu trabalho, seja no seu dia cotidiano, né? Você certamente vai até a padaria, você vai até
posto de combustível, você vai às lojas, você vai às compras, né? Você tem contato dia a dia com os de fora, e principalmente você, quando faz comportagem, você ora pelas pessoas, então você precisa saber como se portar com os de fora. Como nos portar com sabedoria? Irmãos, enchendo-nos do Espírito e fazendo habitar ricamente em nós a palavra de Cristo. Portanto, irmãos, a imersão na palavra é um presentão de Deus para cada um de nós. Não é mudar de comportamento, aprender técnicas de relacionamento, mas, irmãos, é enchendo-nos do Espírito, para não vivermos mais na carne, para não mais vivermos pelo nosso homem natural, velho homem, mas nós podemos nos encher do Espírito, nos encher da palavra de Cristo, falando entre nós, né? E podemos instruir e aconselhar-nos mutuamente. Eu já disse em alguns lugares, irmãos, quando eu estudei a faculdade de engenharia, né, graças a Deus, eu fui bom aluno e muitos colegas me pediam para ensiná-los, quando não entendiam a matéria. E quando eu percebi que ao ensinar os outros, eu aprendo mais. Por isso, irmãos, vamos aprender a falar uns com os outros. Quando você fala com o outro, você aprende mais. Por isso Paulo sabe desse segredo: instruí-vos e admoestai-vos mutuamente. Irmãos, essa maneira, e não só isso, eu aprendi, irmãos, a anotar no meu caderno de anotações, mesmo que eu tenha livros didáticos para seguir, mesmo que eu tenha apostilas para seguir, mas, irmãos, eu gostava de sempre comprar um caderno, daqueles cadernos grandes. Não sei se vocês sabem, todo o caderno, não é isso? Espiral, ele vem com a margem à esquerda, não vem? Para você começar a escrever, né, o seu parágrafo. Eu, antes de usar cada página, eu passo uma régua, também faço uma margem à direita. Eu faço uma outra margem à direita. Então tem a margem esquerda, margem direita. Eu faço a anotação no meio. Faço as minhas anotações, que são as transcrições que os nossos adolescentes estão fazendo. Depois que eu faço a minha anotação, minha transcrição, irmãos, eu volto a ouvir novamente. Irmão, nós não podemos confiar em ouvir, somente ouvir, porque quem ouve, esquece. Precisamos anotar. E quando nós ouvimos pela segunda vez, você vai perceber que várias coisas você deixou escapar. Ué, como é que eu não percebi isso? Eu não ouvi isso. Aí você vai preenchendo, tá bom? Aí quando você vai revisar aquela mensagem, e você começa a colocar na margem da direita um resumo de cada parágrafo. Aquele parágrafo fala sobre o que, você põe a palavra-chave do lado. Aí você, só de ver a palavra-chave, você sabe do que se trata, né, aquele parágrafo. E assim eu vou fazendo a anotação, fazendo a palavra-chave, algumas frases, né, do lado direito. E aí eu vou ouvir de novo. Aí vem a inspiração. Quando vem a inspiração, irmãos, eu coloco na margem da esquerda. Opa, Deus falou comigo. Isso é comigo. Aí eu coloco na margem esquerda. Irmãos, quando eu fiz a mudança, estão nas caixas. Um dia eu vou trazer um caderno para mostrar para vocês. Irmãos, isso funciona. Funciona. Aconselho, simplesmente vocês jovens, né? Vocês conhecem o irmão André Dong. Ele tem dificuldade de escrever, tem dificuldade nas mãos, né? Mas mesmo assim, ele faz questão de fazer anotações dele com as mãos, com a sua mão direita, que não é a melhor mão, melhor mão dele é a mão esquerda, mas ele anota. Irmãos, ele às vezes leva 1 dia, 2 dias, 3 dias para poder anotar, mas ele é perseverante, porque anotando, irmão, você como se fosse, você ganha 2 vezes. Por isso, irmãos, vamos ser diligentes nas coisas do Senhor, né? Então assim você vai portar com sabedoria
o dia a dia com os de fora. Você vai pregar o evangelho, eu posso orar por você, né? E usa a palavra profética que você imergiu, você vai ver que funciona. Não use a sua maneira natural de fazer as coisas, não é isso? Todos os irmãos que foram para o PAC voltam com a mesmo testemunho, né? Muitos deles são líderes nas igrejas, irmãos responsáveis nas igrejas. Eles sabem lidar com todas as situações da igreja, sabem fazer orações, sabem, né, lidar com conselhos para casais, conselho para os jovens. Mas quando chega na rua, posso orar por você? Pode. Qual é o seu pedido? Eu estou com problema no casamento. Lá vem você puxar o seu fichário, né, do seu arquivo, da sua memória. Eu vou falar aquilo que eu sei fazer, dar conselhos para casamento. Irmão, isso não funciona. Não funciona. Agora você usa a palavra profética, ainda que aparentemente não tem nada a ver com aquilo que a pessoa pediu, mas irmãos, aquilo funciona. Era exatamente isso que eu precisava. Por isso, irmãos, não confie na sua habilidade. Deus quer nos tirar, irmãos, da esfera da terra. Deus quer nos levar a servi-lo na esfera celestial, na esfera espiritual. Para isso, irmão, nós temos que crer na palavra, né, na palavra profética. Por isso, irmãos, a palavra é tão importante para nós. Temos que orar por quem fala. Aí, irmãos, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então nós irmãos, estamos vivendo aqui na terra com um propósito de Deus produzir alguma coisa entre nós, né? Aí vem em seguida, quanto à minha, né, situação, aí fala de Tíquico, fala de Onésimo, ontem já falei. O produto final do ministério de Paulo, irmãos, produz uma bela rede de amor, né? O relacionamento em Paulo e as igrejas de Colossos, de Laodiceia, de Herápolis, e também com o seu jovem cooperador, não sei se é jovem, mas seu cooperador Tíquico, e também Onésimo, que era um escravo, né? Também foi salvo, estava sendo útil na mão do Senhor. É isso que eu vou falar hoje, né? Aí no fim ele fala: saúda-vos Aristarco. Aristarcos era um macedônio que no tumulto em Éfeso ele sofreu no lugar de Paulo. Os irmãos não deixaram Paulo sair porque podia ser morto. Então Aristarco, né, o macedônio, né, ele provavelmente foi espancado, né, em lugar do Paulo, e ele estava preso juntamente com o Paulo em Roma. E aí vem João Marcos, vocês sabem que é um jovem que abandonou, né, Paulo e Barnabé na sua primeira viagem, não aguentou o sofrimento de muitos naufrágios, dificuldades na obra do Senhor. Esse menino aqui voltou para a saia da sua mãe, né, a Maria, que a casa dele era em Jerusalém. E assim, né, mas graças ao Senhor, nunca desista de um jovem. Ainda que tenha te decepcionado, ainda que tenha falhado, irmãos, o Senhor tem como aperfeiçoar todos. Esse João Marcos se tornou tão útil no final, né, ele virou um companheiro de Paulo, e ele escreveu, né, e ficou junto de Pedro também, e segundo o relato de Pedro, ele escreveu o Evangelho de Marcos. Tá? E não só isso, ali tem o Jesus o justo, né, o único da circuncisão, que era um consolo para Paulo, né, e também Epáfras, que era um cooperador de Paulo, ali na região de Colossos, né, também estava com Paulo, né, e essa preocupação que as igrejas têm com Paulo, e muito bonito isso. E no final, Lucas é um médico, irmãos, que cuidava da saúde de Paulo. Eu não sabia se Lucas permaneceu até o final, mas em 2 Timóteo mostra que Lucas estava com ele no momento da partida de Paulo. Irmãos, isso mostra como o ministério de Paulo, irmãos, não é um ministério do blá blá blá, não era um ministério de doutrinas, não era um ministério de ensinar meramente conhecimento bíblico, dar um estudo bíblico. Não, é um ministério que produz vida, é um ministério que produz relacionamentos, né, de amor,
né, é um ministério que faz a vontade de Deus e tece um tecido de amor, né, entre os da igreja. Por isso, irmãos, quem fala por Deus era muito atacado, né? Paulo foi muito atacado. Satanás tentou confundir o único falar do Senhor naquele tempo, que era para a sua igreja, né? Eu vou deixar bem claro para vocês, eu não estou dizendo que Deus tem apenas uma boca, né, no seu corpo. Sim, Deus tem uma boca, mas essa boca, irmãos, é coletiva. Mas essa boca começa com um canal, certo? Se lembram de Apocalipse 1:1? Vamos ler. Vocês vão dizer que eu estou inventando. Não estou inventando, não. Vamos lá. Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Esse grupo de servos, vocês percebem aqui que Deus quer dar revelação para eles. Deus quer dar revelação para eles para quê? Para que eles profetizem nas igrejas. É ou não é? Então aqui tem um grupo de uma boca coletiva no corpo de Cristo. Então Deus quer revelar para um grupo de pessoas que serão, né, profetas, que vão profetizar nas igrejas. Só que essa revelação Deus deu para João, só para João. E através de João, ele comunica a esse grupo de servos. A esse grupo de servos, então, transmite para a igreja o que João falou. Irmãos, Deus faz isso para ter uma só boca, um só canal, um só falar. Hoje é a mesma coisa, irmãos. Vocês têm vários profetas aqui, ó, vários profetas na igreja. Esses profetas todos, irmãos, são a boca do corpo de Cristo. Só que esses vários profetas não falam a sua própria palavra, falam a palavra que o Senhor notificou a João. E João então transmite, e esse grupo de profetas transmitem fielmente para a igreja o que eles ouviram. Não é sua própria palavra. Você vai dizer, mas espera aí, alô? Você está inventando, né? Então vamos para 2 Timóteo 2:2. E o que de minha parte ouviste. Então Paulo era esse canal. O que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo. Não invente nada. Isso mesmo. Não filtre. Não acrescente. Não mude. Não faça com que, isso é bom para a igreja que eu sirvo, isso não é bom para a igreja que eu sirvo. Não. Você precisa aprender a ser fiel transmissor da palavra. Aí o Senhor te considera fiel e, né, para transmitir, para usar você como o profeta de Deus, tá bom? Então, o que está acontecendo? O que de minha parte ouviste, a palavra profética. Paulo falou uma palavra profética. Timóteo ouviu a palavra. Você ouviu a palavra, o que você faz? Isso mesmo, do jeito que você ouviu, isso mesmo, transmite
Isso mesmo transmite. Irmãos, nós temos uma tendência de filtrar. Nós temos uma tendência de achar, eu posso julgar, isso é bom, isso não é bom. Irmãos, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Quer dizer, irmãos, quem ouve, se ele é o profeta, ele transmite fielmente aquilo que ouviu, e ele precisa transmitir para aqueles que também são fiéis, idôneos. Não adianta jogar pérolas para os porcos. Os porcos não vão apreciar a palavra de Deus. Então, irmãos, você deve transmitir para aqueles que apreciam a palavra profética. Aqueles que apreciam vão transmitir igualmente como você faz, transmitir a outros de uma maneira fiel e idôneo. Irmãos, por isso, vamos quebrar esse paradigma. Na igreja tem vários profetas que servem de boca, né? O Senhor os colocou como boca. Só que esses vários profetas, irmãos, seguem um só falar. Um só, transmite fielmente um só falar. Romanos 12 ali fala a mesma coisa. Paulo fala de vários dons, várias funções que cada membro tem. Aí ele fala, se profecia. Esse se profecia é falar, principalmente falar por Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Não é falar por Deus do jeito que você quer. É falar por Deus inspirado pelo Espírito, é o que Paulo fazia. Ele falava segundo a revelação que Deus lhe dava. Irmãos, quem fala por Deus tem que esperar Deus colocar a palavra na sua boca, e ele só pode falar aquilo que Deus ordenar, porque cada palavra que ele fala tem que ser palavra de Deus, e cada palavra que ele fala tem que se cumprir, tem que suceder conforme falou. Do contrário, irmãos, não é palavra de Deus, e não é profeta do Senhor. E Deuteronômio 18 fala assim, não precisa temer a ele, não precisa temer a ele, né? Então, irmãos, graças ao Senhor, nós temos, nesses últimos tempos, mais do que nunca, irmãos, nós precisamos da palavra profética. E nós precisamos amar essa palavra, porque é essa palavra, irmãos, que vai nos levar até o final. Amém? Quem está desejoso pela vinda do Senhor? Irmãos, eu amo a vinda do Senhor. Me dá motivação. Minha motivação, irmãos, não é a glória dos homens. A minha motivação não é ter algum ganho aqui na terra, algum interesse meu particular na terra. Não. O meu interesse, irmãos, minha motivação, irmãos, é quando o Senhor voltar, eu tenho uma coroa da justiça. Me está reservada. O galardão. Reinar com Cristo durante 1000 anos. Espero que esse também seja a sua motivação, né? Então, irmãos, graças ao Senhor por tudo isso, e essa palavra está produzindo, irmãos, um produto para Deus. É isso que Deus quer. Não é um lero-lero vazio, não é teologia vazia, mas, irmãos, está produzindo uma realidade. A igreja está sendo edificada, né? O lugar de habitação de Deus no Espírito está sendo feito para Deus poder descansar, irmãos, e também uma rede de amor. Nós estamos sendo mais unidos em amor, estamos nos unindo, irmãos, eu não sei como explicar para você, nós estamos nos unindo, tirando cada vazio, cada espaço vazio entre nós. Hoje, irmãos, entre nós, cada um de nós, irmãos, entre um e o outro, ainda tem uma certa distância. Deus precisa tirar toda a distância. Deus precisa tirar todo o vazio, todo o espaço. Os fios, para um tecido ser de boa qualidade, os fios precisam ser bem ajustados, precisa bem compactado, bem juntinho um do outro, né? Olha para o seu lado, fala para o seu vizinho, Deus quer me fazer ficar bem juntinho de você.
Deus quer, e eu vou lembrar vocês que a amizade natural não é garantia. Somente o amor de Deus nos une com perfeição. Por isso, irmão, vamos usar o amor de Deus que vem pela palavra, que vem pela imersão, que vem por habitar ricamente em nós a palavra de Cristo. Então vamos, irmãos, esta mensagem é mensagem 24. Vocês viram que na mensagem 23 nós terminamos Colossenses. Por que na mensagem 24 eu pulei para Filemão? Você vai dizer, Pedro, mas Filemão não é Colossenses. Você está em outro livro. Você sabia que Filemão foi escrito por causa da carta aos Colossenses. E por causa, de Paulo ter mencionado Onésimo. Quando Paulo menciona Onésimo, irmãos, ele foi obrigado a escrever o livro para Filemão. Vamos abrir a nossa Bíblia em Filemão. Filemão só tem um capítulo, portanto não tem número de capítulos, só tem versículos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus, como Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a carta a Filemão é praticamente um adendo da carta aos Colossenses. Porque no final da carta aos Colossenses, Paulo anuncia que Tíquico iria levar a carta em mãos, em pessoa. Mas Tíquico não iria só. Tíquico estava sendo enviado para ser portador da carta juntamente com Onésimo. E Onésimo, os de Colossos conhecem. Sabe quem é Onésimo? Onésimo era um escravo que fugiu da casa de Filemão. Filemão era o seu senhor. Tá? Havia, portanto, a necessidade de Paulo dar maiores explicações e recomendações para Filemão, porque Filemão já estava chateado, Bom, eu vou explicando, vocês vão entendendo. Onésimo era um escravo que pertencia a Filemão. Ele havia fugido de seu proprietário. Não sei se vocês sabem que naquele tempo esse era o regime vigente naquela época. Não tinha, irmãos, naquele tempo, não tinham escolas, que tinham cursos que fazia formação, de profissionais. Não tinha escola profissionalizante. Então, se você precisa, você tem uma fazenda, você tem um campo, você precisa de trabalhadores, não tem como você ir para uma escola e recrutar trabalhadores, não tem como. Então, naquele tempo, você tinha que ir para o mercado de escravos e você comprar escravos. E os escravos eram vendidos como o quê? Como uma ferramenta de trabalho. E quando você compra os escravos, esses escravos passam a ser da sua propriedade. Você é dono desses escravos, tem até certificado de propriedade, e você pode fazer o que bem entender com ele.
Então, um escravo naquela época não era nem considerado gente, era considerado uma mercadoria, era considerado um instrumento de trabalho. Se ele for preguiçoso, pode castigá-lo. Se ele fizer alguma coisa de grave, pode até matá-lo. Vocês entenderam? Assim era o regime daquele tempo, regime de trabalho, né? E de onde vinham os escravos? Da região de Paulo. De onde vinham os escravos? Diferentemente das Américas. Naquele tempo, os escravos vinham de quem? De onde? Vinham dos povos derrotados. Quando um reino invade outro reino e conquista aquele outro reino, então eles levam como despojos todas as riquezas daquele outro reino, e as pessoas eram levados para o reino original, né? O reino vitorioso, e essas pessoas que foram cativos eram escravos. Assim eram os escravos, tá? Então, irmãos, depois de ele fugiu, né, de Filemão, Onésimo fugiu de Filemão, mas antes de fugir, ele causou um prejuízo, quem sabe um prejuízo grande. É muito possível, irmãos, ele ter defraudado Filemão, levado uma soma de dinheiro, ou feito alguma coisa, já planejando a fuga, certo? Ele deve ter causado um prejuízo grande e levado isso como provisão para ele poder sobreviver. Ele foi parar em Roma. Geralmente esses escravos fogem do campo e vai para uma grande cidade, uma grande metrópole. E naquela época Roma era essa grande metrópole. Então ele foi parar em Roma, provavelmente para sobrevivência, com o dinheiro de Filemão. Portanto, irmãos, quando Paulo escreveu que Onésimo estaria junto com Tíquico para levar essa carta para Colossos, irmãos, primeiro suscitaria um problema. Os de Colossos sabem que Onésimo era um fugitivo, né? E o Senhor precisava, né, ele precisava explicar para o seu Senhor porque estava mandando de volta, né? Então imagina só você, os colossenses vão questionar: Paulo, o que você está fazendo? Um escravo que causou dano a um dos nossos irmãos, defraudou nossos irmãos, ele fugiu, ele é digno de castigo severo, ele seria o digno de até ser morto, e agora você faz ele voltar com toda a pompa, né? E agora ele vem com toda a honraria, né? Porque Paulo, vocês se lembram como Paulo escreveu aqui em Colossenses? Olha só como Paulo escreveu, versículo 9 do capítulo 4. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel amado irmão, que é do vosso meio, ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. E Paulo chamava a esse escravo fugitivo de fiel e amado irmão. Então isso já surge um questionamento entre os de Colossos. Paulo, que negócio é esse? Você é injusto. Alguém que defraudou o nosso irmão, fugiu do nosso irmão, causou um grande prejuízo, você está mandando ele de volta, ainda chamando ele de fiel e amado irmão, né? Então, vocês entendem que aí se faz necessário Paulo escrever essa carta para Filemão, para esclarecer, tá? Ó Senhor Jesus. E depois, Onésimo ficou vagando pelas ruas de Roma, e pela providência divina, ele encontrou Paulo, e Paulo pregou o evangelho para ele. Esse escravo fugitivo se converteu, e não só se converteu, mas se converteu, irmãos, se tornando alguém muito útil para Paulo, se tornou até um cooperador de Paulo. Olha só, irmãos,
Tão forte foi a sua conversão, né? Então, ele passou a servir Paulo na prisão. Então, Paulo até gostaria que ele permanecesse em Roma para continuar a servi-lo, mas não era justo que Paulo retivesse a ele sem primeiro ele resolver o problema pendente com Filemão. Vocês entendem? Paulo poderia muito bem dizer: não, eu vou ficar com Onésimo porque me é muito útil aqui, mas ele não podia fazer isso, porque Onésimo era uma propriedade de Filemão. Vocês têm que entender a época. Naquela época era assim. Então, Onésimo era uma propriedade de Filemão, se tornou muito útil para Paulo em Roma, mas Paulo tinha que mandar de volta para resolver a pendência, para resolver o problema, e depois, com o consentimento de Filemão, poderia enviá-lo de volta para servir a Paulo. Vocês entenderam? Então, era por isso, você vê, olha a humanidade, né, nisso tudo, tá? Bom, o motivo da carta era para explicar melhor a situação e que tem por objetivo que Filemão o recebesse, o acolhesse, né? Não mais como um escravo, mas como um irmão. Para você é fácil ouvir assim, mas para Filemão não é fácil. Você imagina, naquela época, com o conceito de escravidão, de repente um escravo causou dano, porque certamente ele tem muitos outros escravos. De repente um escravo que causou prejuízo, dano ao seu senhor, e volta com essa honraria toda. Como os outros escravos vão pensar? Vocês pensaram o problema que está causando? Vai causar um tremendo problema, não é isso? E de repente é recebido na casa de Filemão. Escravo nenhum entra na casa do seu senhor quando não é solicitado. Irmão, de repente entra na casa do irmão e faz reunião de casa na casa dele. Ali, junto com Filemão, ó Senhor Jesus, aleluia. Aí os outros escravos: que negócio é esse? Esse que causou dano, de repente voltou por cima, né? Isso não é justo, né? Então, irmãos, e para Filemão o receber de volta já era difícil. Para Filemão acolher novamente esse escravo fugitivo e não castigá-lo e não matá-lo, irmãos, já era grande coisa. Então Paulo teve que escrever uma carta. Nós vamos ler rapidamente, irmãos. Paulo teve que escrever essa carta quase que rogando, né, suplicando: por favor, Filemão, em meu nome receba ele, receba-o como irmão, sabe? Então, e Paulo não estava pregando contra a escravatura. Paulo não entrou na questão política da escravatura. Irmãos, nós não mexemos com a política. Deus sabe das coisas, não é isso? Mas, irmãos, dentro de cada regime, nós temos que procurar ser justos. Não temos que procurar agir segundo o Espírito e segundo a palavra, né? Então Paulo não estava pregando a abolição da escravatura, não, ele não estava mexendo com a política, que era legal na época, né? Mas ele estava manifestando a compaixão, né, que há na humanidade de Cristo, no esplêndido de Cristo. Irmão, nós precisamos manifestar essa compaixão dentro de nós, para com todas as pessoas, com pessoas, irmão, de classes sociais diferentes do nosso. Não vamos olhar com outro tipo de olhar, só porque é de um segmento social diferente. Por isso, irmãos, nós vamos usar do esplêndido de Cristo para viver a vida da igreja. Senão, na vida da igreja vai separar por classes sociais, né? A elite social, né, se reúne juntos e outros são separados. Irmão, nós somos irmãos, né? Graças ao Senhor, né? Então, irmãos,
isso já deixa claro o que Paulo fala em Colossenses 3, versículo 11, onde, vamos dar uma olhada, vai. Colossenses 3, 11, o que Paulo fala? No qual, no novo homem, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo e livre. Irmão, no novo homem não tem essa separação, não tem essa distinção. Porém, Cristo é tudo em todos. Por isso que ontem fiz questão de falar novamente que a intenção de Deus, irmãos, é encher-nos, encher o corpo de Cristo com Cristo mesmo. Cristo vai nos encher, 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 até que Cristo seja tudo em todos. Ele vai nos encher com o quê? Através da palavra. Por isso, irmãos, a imersão da palavra faz todo sentido, né? Muito bem, então na carta, Paulo também menciona que se Onésimo causou algum prejuízo a Filemão, Paulo se coloca como um fiador de Onésimo, disposto a assumir qualquer dano. Imagina só, olha, se Onésimo causou dano, eu assumo tudo, põe na minha conta. Irmão, olha só que humanidade de Paulo, né? Humanidade de Paulo. E, irmãos, é uma linda história do amor, que comprova que ao recebermos o fluir do rio da vida, irmãos, nós não recebemos meramente doutrinas, não recebemos meramente conhecimentos bíblicos, irmão, nós recebemos o quê? Recebemos Cristo, como a graça, como a realidade, né? Com todos os atributos divinos, da justiça, santidade e glória de Deus, recebemos, irmãos, a essência de Deus. Deus é luz, Deus é amor. Recebemos o próprio Espírito, irmãos, para que nós nos enchamos de Cristo, que Cristo habite em nossos corações, que, né, a palavra de Cristo habite ricamente em nós. Aí, irmãos, aí nós recebemos o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Isso está em Efésios capítulo 3, versículo 8. Nós recebemos Cristo para habitar no nosso coração, assumindo o controle da nossa alma e nos arraigando no amor de Deus. Vocês perceberam essa sequência? O fluir da graça vem, recebemos todas as riquezas da insondável de Cristo. Nós recebemos o quê? Recebemos o próprio Cristo por meio da palavra, e por meio da imersão na palavra, irmãos, nós o quê? Fazemos com que Cristo tenha controle da minha mente, emoção e vontade. Porque o mistério da vontade de Deus, que Cristo possa encabeçar todas as coisas, mas primeiramente tem que encabeçar a sua igreja. Por isso, irmão, se a minha vida, a sua vida, ainda não é governada por Cristo, eu tenho muita liberdade de fazer o que eu quero, irmãos, eu ainda estou longe. Eu quero que o Senhor habite no meu coração, que a palavra de Cristo habite ricamente em mim, de modo que eu não tenha mais liberdade para pensar o que eu quero, para ter emoção, amar o que eu quero e nem tomar decisões que eu quero. Eu serei totalmente governado pelo Senhor, né? Então assim somente poderemos compreender qual é a largura, comprimento, profundidade e altura, irmão, das dimensões de Cristo, para junto com todos os santos compreender essa dimensão e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. E dessa forma, e somente dessa forma, irmãos, é que nós vamos sendo preenchidos. Cada vazio, a distância que ainda há entre você e o irmão, é um vazio. Deixa Cristo preencher. Ele vai preencher, 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 até acabar a distância entre nós. Vamos deixar Cristo preencher? Ó Senhor Jesus,
Aí nós vamos virar o que? A plenitude de Deus, e nós seremos a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E dessa forma, irmão, a igreja é edificada em Efésios capítulo 4, né? Eu vou fazer questão de ler, vai. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Versículo 12 fala de que nós temos uma só obra do ministério. Embora cada um de nós seja um membro do corpo de Cristo, que Deus concedeu dons, e por meio desses dons nós temos nosso ministério de pé, de mão, né? De cabeça, de boca, de ouvido. Quer dizer, cada um de nós tem seus dons, suas funções, e temos nossos ministérios. E esses ministérios todos, irmão, não são ministérios cada um para si. Esses ministérios todos são para um único ministério. Qual é o nosso único ministério? É o ministério do corpo. Qual é o ministério do corpo? Para a edificação dele mesmo. Então, o nosso ministério, irmãos, é a edificação do corpo de Cristo. E como nós vamos fazer isso? Aí que vem o versículo, capítulo 4, versículo, onde eu estou, hein? Versículo 15, já vou pular para 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade, irmão, seguindo a realidade. Nós estamos cheios de vazios, de mentira, vazios, né, de vaidade, né? Quando Satanás nos desconectou de Deus, nos encheu de vaidade. E agora nós vamos seguir a verdade, para que nós, irmão, não sejamos um cristão de fachada. A igreja não pode ser uma igreja só de teoria, de doutrina. Nós precisamos ter realidade espiritual. Por isso, irmãos, vamos seguir a realidade. Vamos seguir a verdade, mas é em amor. O amor, Deus quer produzir o amor entre nós. Então, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Em quem? Naquele que é a cabeça, Cristo. Porque Deus deseja que Cristo nos encabece. Então vamos crescer a partir da cabeça, né? E da cabeça vem o que para crescimento? Da cabeça manda a palavra. Não vem pela palavra? A cabeça manda que um canal dispensador fale conosco. Aí a palavra vem, o que nós fazemos? Imersão na palavra. O que nós fazemos? Fazer habitar ricamente em nós a palavra de Cristo. Fazer habitar Cristo em nós, em nosso coração, não é isso? Falando entre nós, enchendo-nos do Espírito. Irmãos, esse é o segredo. Volta, né? A gente volta sempre para o mesmo ponto, né? Nós temos que crescer naquele que é, em tudo naquele que é cabeça, o Cristo. Aí versículo 16, onde eu quero chegar. De quem todo o corpo aqui é eu e você. Todos nós somos membros do mesmo corpo, né? De quem todo o corpo bem ajustado, bem consolidado. Essa palavra ajustado e consolidado, irmãos, remete à palavra coalescer em português, que é, irmãos, unir intensamente, formando uma só peça. E dá ideia de um tecido, fios da urdidura verticais e fios da trama horizontais, mas todos os fios entrelaçados. Vocês já viram uma máquina de tecelagem, de tear? Os fios verticais, elas vêm, mas aos números pares e ímpares se separam. Sabia disso? Se separam. Aqui estão os fios pares, aqui estão os fios ímpares, né? Aí vem a lançadeira. A lançadeira puxa um fio da trama.
A lançadeira puxa o fio da trama e a lançadeira é Cristo. Cristo é o centro conector da obra de Deus. Então, Cristo vai puxar esse fio horizontal, né? Ele puxa esse fio horizontal e vem para essa ponta. Aí o que acontece? Aí esses fios longitudinais, que estão em os números pares de um lado e ímpares do outro lado, inverte. Vocês entenderam? Quando inverte, esse fio horizontal que passou, ficou entrelaçado. Aí a lançadeira volta de novo. Quando volta, né, joga para nó de cima. Aí, quando termina de passar, aí volta e inverte de novo. E assim vai entrelaçando. E Cristo está fazendo esse trabalho pela palavra de Cristo, que está habitando em nós. Só que, irmãos, um bom tecido, um bom tear, primeiro tem que ter fios de alta qualidade. Porque para os fios ficarem bem ajustados e bem consolidados, bem compactados, irmãos, os fios precisam estar bem esticados, ou não? Se os fios não forem de qualidade, quando você estica, arrebenta. Então, os fios têm que ser de qualidade, consegue esticar. E não só fios resistentes conseguem explicar, mas os fios precisam ser finos. Quanto mais um fio é fino, quando começa a se ajustar um com o outro, deixa menos vazio, né? Acho que está aparecendo ali, né? Deixa menos vazio, vocês sabem? Por que ainda tem vazio entre eu e você? Irmãos, nós precisamos preencher todo esse vazio. Então, os fios precisam estar bem ajustados. Então, quanto mais, irmãos, nós estamos seguindo o amor, seguindo a verdade em amor, crescendo em Cristo, irmão, mais nós somos ajustados, mais nós somos consolidados, compactados, não é isso? Servindo juntos. Irmãos, é incrível. Esses irmãos líderes, alguns daqui foram para o PAC. A semana que eles foram, eles estavam convivendo juntos, sofrendo juntos nas ruas, né? Alguns foram lá para Oscar Freire, o terror, né? Oscar Freire, aquela rua, é uma rua, irmão, de lojas chiquérrimas, não é isso? E as pessoas, você quer, olha para você, posso orar por você? Né? Você quer, olha para você. E todos eles passaram pelos mesmos sofrimentos, né? Todos eles, mas irmãos, tiveram experiências maravilhosas, sobrenaturais, extraordinárias. Mas o melhor, irmão, não são só essas experiências. O melhor é que quando terminaram os 3 dias, 4 dias, 5 dias que eles estiveram juntos, entre eles mesmos, o amor cresceu. Eles passaram a olhar um para o outro já de uma maneira diferente de quando vieram. Por quê? Porque, irmão, sem você perceber, praticando a palavra junto, imersão da palavra junto, indo para a rua juntos, irmãos, o amor cresce. Se você quer na sua vida da igreja o amor crescer, irmão, vamos ter que deixar de viver aquela vida convencional da vida da igreja antigamente. Antigamente, irmãos, a gente podia viver a nossa vidinha, e quando chega na hora da reunião, a gente era espiritual. Amém, irmãos, vamos falar da palavra, amém e tal. Aí chega em casa, eu sou aquele homem natural de sempre, né? Então, o tempo que o Senhor tem para nos coalescer, para nos tecer, é só naquele horário da reunião. Restante do nosso tempo, irmão, Deus não consegue trabalhar em nós, porque não há a palavra de Cristo habitando em nós ricamente, e não estamos crescendo naquele que é o cabeça em Cristo. O tear não está funcionando, não tem ajustar-nos, não tem compactar-nos o fio a fio. Mas agora, irmãos, graças a Deus, com imersão na palavra, pregar o evangelho juntos, marido e mulher, né, fazendo habitar ricamente a palavra de Cristo. Irmão, não só na hora das reuniões nós somos coalescidos, irmãos, também no dia a dia, no casamento, pais e filhos. O filho adolescente cobra do pai: pai, nós não fizemos imersão hoje, né? A criança cobra da mãe: mãe, você não orou por aquela pessoa.
Não é assim? Nós somos cobrados pelos nossos próprios filhos. Isso é bom, irmãos. Aí nós estamos, irmão, tecendo esse tecido todos os dias da nossa vida. O Senhor vai poder voltar mais rápido. Senão, irmão, você vivia uma vida religiosa que dá para enganar os irmãos. Tem uma fachada de espiritual, né? Mas eu não sou exigido para viver no Espírito, não sou exigido para habitar ricamente a palavra de Cristo em mim, porque não tenho a pressão. Mas graças a Deus, hoje é diferente. Hoje estamos acelerando os passos. A realidade espiritual está aumentando mais rapidamente em nós. O amor está crescendo em nós. Quem percebeu que esses últimos tempos o amor cresceu entre vocês? Olha um para o outro, aquele que você serve junto. Aquele que você serve junto. O amor tem crescido ou não? É isso que Deus está fazendo, irmãos. Ó Senhor Jesus. Porque o objetivo da palavra, Colossenses 2:2, o objetivo da palavra, olha aqui, Colossenses 2:2, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Essa palavra vinculado juntamente, irmãos, é a mesma palavra para consolidado, é coalescer, é tecer um tecido juntamente. O Senhor quer nos juntar, o Senhor quer nos unir, o Senhor quer nos conectar mais fortemente ainda. Irmãos, é se unir de uma forma intensa. Coalescer significa a gente se unir de uma forma intensa. Não é uma coisa normal, uma coisa mais do que normal. Por isso, irmão, Deus está fazendo esse trabalho entre nós. Estamos cada vez mais unidos. E o único que é capaz de nos unir, irmãos, é o amor. O amor é o único que nos une com perfeição, né? E isso por quê? Está em Colossenses 3, versículo 14. Dê uma olhada. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A versão que eu gosto muito de tradução é a versão Bíblia Judaica Completa para esse versículo. A Bíblia Judaica Completa fala que o amor é o único que nos une com perfeição. Irmãos, essa lançadeira que está passando para cá, passando para lá, passando para cá, imersão na palavra, é isso, falando entre nós, tal. O que está fazendo, irmãos? Na verdade é o amor. Quando você enxerga Cristo, você está enxergando o amor. O amor é o único que é capaz de nos unir com perfeição. Vai lançando fora, irmãos, toda a inimizade, lançando fora toda a ira, né? Toda indiferença, toda a inimizade, o Senhor está lançando fora, está nos unindo cada vez mais, né? Então agora eu vou entrar em Filipenses propriamente dito. Irmãos, aqui eu li os primeiros versículos. Filemão, né? Filemão. Eu falei o quê? Filipenses? Bem que eu queria falar Filipenses, mas Filemão, né? Ele que fala, saúda-vos, né? Na carta ele dirigiu-se à irmã, dirigiu-se para o amado Filemão, né? Ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Irmãos, como essa carta era uma carta pessoal, não era uma carta para a igreja, era uma carta pessoal para o Filemão. Então nós deduzimos, não temos certeza, mas nós deduzimos que Áfia seja a sua esposa, a esposa de Filemão, e Arquipo seja o seu filho, tá? Porque essa carta é uma carta pessoal, tá? E certamente indica que a igreja em Colossos reúne na casa deles, tá? Arquipo deve exercer alguma liderança espiritual
possivelmente, irmãos, na ausência de Epáfras, porque vocês sabem que Epáfras estava com Paulo lá na prisão, lembra? Epáfras estava lá e escreveu, fez a saudação lá onde Paulo estava, em Roma, né? Então, na ausência da liderança de Epáfras, possivelmente o Arquipo, né, estava sendo fiel nessa liderança, cuidando da igreja. Ações de graças, né? Paulo ressalta o amor e fé de Filemon para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Irmãos, aqui, né, porque aqui ele fala assim no versículo 4: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Irmãos, essa saudação é uma das únicas em que Paulo menciona o amor antes da fé, porque essa carta é escrita dentro da esfera do amor. Ele espera que Filemon receba essa carta na esfera do amor. Então ele fala primeiro do amor. Então a oração de Paulo era para que a comunhão da fé de Filemon produza o pleno conhecimento e de todo o bem que temos em união com Cristo, porque a fé visa a ter acesso aos bens espirituais em Cristo, a toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais, e resulta em conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Não sei se vocês entenderam. Eu falei, não sei se vocês entenderam, né? Irmãos, quando pela fé você tem acesso a toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais, você recebe um jorrar do rio da graça. Quando o rio da graça flui até você, o que você recebe? O que fica em você? Hein? É o amor. Você recebe o que? O próprio Cristo. E resumindo, Cristo é o amor de Cristo, é o amor de Deus. Aí você vai o que? Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. E você vai ser preenchido com Cristo até a plenitude de Deus. Irmão, nada disso é doutrina. Pode parecer doutrina, mas não é doutrina, é realidade. Está acontecendo com você e comigo hoje, nesses dias. O amor de Filemon tem dado a Paulo grande alegria e encorajamento, pois ele tem reanimado o coração dos santos. Então vou ler: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Paulo então louva o amor de Filemon para com os santos. Versículo 8: pois bem, ainda que eu sinta liberdade, plena liberdade em Cristo, para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo disse: eu poderia usar da minha autoridade, ordenar você para fazer o quê? Para acolher Onésimo de volta, mas eu prefiro solicitar em nome do amor, tá? Então, ainda que Paulo então faz de solicitação na posição de um velho. Olha só a que ponto ele se humilha, né? E ele se humilhou para que Filemon atendesse o seu pedido em nome do amor, né? Então, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo, pelo Evangelho, gerou a Onésimo, e Paulo cuidou dele. E Paulo cuidou dele como um filho. Imagina só, não tinha família, não tinha ninguém, e Paulo cuidou dele. Isso prova, irmãos,
que o que acontece quando alguém cheio do amor de Deus prega o Evangelho, ele cuida desse alguém por amor, e é confeccionado um tecido de amor que entrelaça Deus, Paulo e Onésimo. Olha que coisa linda. Isso ocorreu enquanto Paulo estava em algemas, o que intensifica ainda mais os sentimentos envolvidos. Imagina só, Onésimo, fugitivo, escravo, não tem família, não é isso? Aí prega o Evangelho e tem o pai como Paulo como pai espiritual, e Paulo gera um filho na fé e cuida dele como um filho. Irmãos, olha só o que isso gera, ainda mais Paulo no meio da prisão. Isso intensifica muito os sentimentos, as emoções, não é isso? Isso aumenta muito, irmãos, o entrelaçamento. E Paulo certamente, irmãos, não agiu meramente emotivamente, mas ele supriu a palavra. E essa palavra é que estava entrelaçando Deus, Paulo e Onésimo. Tá? Vamos continuar. Versículo 11. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e também a mim. Irmãos, o nome Onésimo significa útil. Paulo aqui fez um jogo de palavras. Ele antes era inútil. Paulo fez um cordel, né? Antes te foi inútil, mas agora ele é útil a ti e também a mim. Olha só a certeza que Paulo tinha de que Onésimo, voltando para Filemão, ia ser útil para ele, né? Então eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Irmãos, que coisa, não? Eles estavam enviando de volta um escravo que defraudou o seu senhor, e agora, irmão, esse escravo se tornou um irmão dele, o amado filho na fé de Paulo. Estava voltando, irmãos, mandando ele de volta, como se fosse rasgando o coração de Paulo. Paulo estava mandando ele de volta com dor no coração de Paulo, tanto que Paulo, né, ama esse escravo fugitivo. Irmãos, ó Senhor Jesus, olha só, percebemos a intensidade e a veracidade do amor gerado nessa relação espiritual. Irmãos, isso deve ocorrer hoje na vida da igreja. Tem que ocorrer entre nós. Não importa qual a nossa relação, irmãos. Não importa quão falho nós somos no passado, quanta decepção causamos para a igreja. Irmãos, nós podemos hoje gerar uma rede de amor, essa relação intensa de amor, irmãos, mas isso só é gerado através, seguindo o amor, seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça em Cristo, para Cristo poder nos entrelaçar através da palavra. Veja como é importante a imersão na palavra. Nós estamos mergulhados nessa palavra. Ó Senhor Jesus. Versículo 13. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Eu queria que ele ficasse comigo, né? Para ele poder me servir em teu lugar, né? Como se você está mandando, né, Onésimo para me servir em teu lugar, e eu ia ficar muito grato. Mas nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Então Paulo, né, queria que Onésimo servisse a ele, né, servisse a Paulo como resposta da relação de amor que surgiu entre os dois. Isso é um quadro belíssimo, irmãos, mas só acontece na igreja. Esse quadro só acontece na igreja. Ó Senhor Jesus, no conceito da época, o Onésimo era um escravo de Filemão,
portanto, era uma propriedade de seu senhor. Paulo respeitou o seu direito de propriedade. Vocês entenderam? Eu não posso pegar o seu carro e dizer, olha, esse carro tá me sendo muito útil, eu vou tomar para mim. Você não pode fazer isso, você tem que devolver para o proprietário. Irmãos, naquele tempo era assim, né? Onésimo era de propriedade de Filemão. Onésimo me é útil, eu vou ficar com ele. Não pode, é propriedade de outra pessoa. Eu vou devolver para outra pessoa, se essa outra pessoa ceder para meu uso, eu vou agradecer, entendeu? Era assim. Então, versículo 15, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Eu acredito que você vai ficar com ele para sempre, né? E mesmo querendo ficar com Onésimo, Paulo achou melhor que permanecesse definitivamente com Filemão. Mas não como escravo, versículo 16, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Quer dizer, você deve tratá-lo não mais como escravo, mas muito acima do escravo, como um irmão caríssimo, principalmente de mim, e com maior razão ainda de ti, um irmão teu, né? Trata ele como um irmão caríssimo teu, né? Porque você tem maior razão do que eu para tratá-lo assim, tá? Então, se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Mas que carta, hein? Vocês estão percebendo? Que carta! Ele gastou tudo isso por causa de um escravo. Vale a pena? Merece tudo isso? Irmãos, olha só, eu nunca vi Paulo fazer, né, tanta insistência, né, rogar com tanta humildade a uma pessoa para receber a outra. Olha só que relação de amor gerou entre eles. Irmãos, por que eu estou fazendo isso, irmãos? Isso tudo mostra esse tecido de amor. Deus está fazendo acontecer entre nós. Deus está nos unindo. Muito, irmão, não só na carne, mas também no Senhor. Irmão, é fácil falar no Senhor, né? Olha, eu te amo no Senhor, mas na carne não consigo te amar não, viu? Irmão, mas aqui Paulo roga tanto na carne como no Senhor, não é isso? Vamos lá. Se portanto, versículo 17, se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo, e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Bom, você faria isso? Eu não sei o tamanho da dívida que tem para você, mas põe na minha conta. Ó Senhor Jesus. Aí ele fala assim, eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei. Ele escreveu de próprio punho, porque essa carta, Paulo geralmente pede para alguém escrever para ele, mas nesse momento ele falou, eu vou escrever com o meu próprio punho, eu pagarei, como uma nota promissória, eu pagarei, né? Para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Na verdade, irmãos, Filemão deve a sua vida a Paulo. Paulo o salvou, ele se converteu por meio da pregação do evangelho de Paulo. Então, na verdade, Filemão deve até a vida para Paulo, mas Paulo não estava cobrando. Muito bem, ele poderia cobrar, né? Mas ele não estava cobrando dessa dívida. Então ele está falando assim, olha, se ele te deve alguma coisa, tá? Eu vou pagar, tá? Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Me deixa alegre. Responda que sim. Responda que vai recebê-lo bem. Olha só, né, essa insistência do Apolo por causa de um escravo. Ó Senhor Jesus, certo como eu estou da tua obediência
eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Amém. Irmãos, graças ao Senhor. Irmão, parece até exagero, né? Paulo receber um escravo é como receber Paulo. Irmãos, é um exagero, né? Mas até isso, irmãos, é o resultado final do que o Senhor está fazendo conosco na edificação da igreja. Por isso que eu estou dizendo para vocês, irmãos, a relação mais especial que há entre nós, irmãos, não vai se poder comparar com a relação, com a unidade, a união que Deus está fazendo entre nós. Nós vamos nos unir como um todo, tão forte, irmãos, que vai ultrapassar em muito os nossos relacionamentos naturais. Então, irmãos, Deus está nos ajustando e compactando-nos uns com os outros nesse verdadeiro tecido de amor, e os laços entre os membros do corpo ultrapassam em muito os laços naturais. Eu espero que vocês acreditem na minha palavra, sabe? Você vai dizer, mas hoje eu não acredito muito, né? Eu tenho alguns laços naturais que eu amo muito, né? Amo muito a minha mulher, amo muito meu marido, amo muito meus filhos, amo muito isso, amo muito aquilo. Não, eu duvido que ultrapasse esse laço. Irmãos, vai ultrapassar. Pode ter certeza, irmãos, o que o Senhor está fazendo entre nós, esse laço de amor entre nós, irmãos, vai ser muito forte. Paulo então reitera com tanta insistência e humildade para que Filemão atenda o seu pedido, e isso reanimaria o seu coração. Aqui então fica uma pequena amostra do laço de amor que se cria entre os membros da edificação da igreja quando nós mergulhamos na palavra de Cristo, quando fazemos habitar ricamente em nós a palavra de Cristo, e essa realidade está acontecendo entre nós. As saudações finais de Paulo, né? O que ele disse? Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Epáfras, já disse, era um cooperador, fiel companheiro de Paulo, que ele gerou, né, ali em Éfeso, quando ele ficou 2 anos na escola de Tirano, ensinando, ministrando a palavra. Ali gerou Epáfras, né? E estava preso juntamente com ele. E Marcos é aquele João Marcos, eu já falei, né? Fracassou no passado, mas se tornou útil e se tornou um fiel companheiro de Paulo na prisão. Aristarco é aquele macedônio, que no tumulto em Éfeso, a multidão queria tirar Paulo e para matá-lo, e os irmãos não deixaram que Paulo aparecesse, e Aristarco apanhou no lugar de Paulo, né? E Demas, quem é Demas? Demas era um cooperador de Paulo, aqui, né, no livro de Colossenses, mas Demas em 2 Timóteo mostra que ele abandonou a Paulo e foi amar o presente século. Irmãos, isso mostra, irmãos, que nós ainda podemos cair na cilada do diabo. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque o mundo passa, irmão, mas a palavra de Deus permanece para todos sempre. Vamos amar a palavra do Senhor, fazer a imersão na palavra. Essa palavra vai fazer um trabalho que vai resultar numa rede de amor. E Lucas, né? Lucas, meus cooperadores, né? Lucas, eu gostaria de ler com vocês, irmãos, 2 Timóteo, só para terminar, 2 Timóteo 4, para mostrar que Lucas ficou até o final. Lucas capítulo 4, versículo 11. Somente Lucas está comigo. Somente Lucas está comigo. Aqui em 2 Timóteo, irmão, Paulo estava preso pelo imperador Nero. Agora já era diferente. Ele estava preso, irmão, numa situação miserável. Ele foi tido como um criminoso.
E quem fosse amigo do criminoso, quem tivesse alguma relação com o criminoso, também seria preso e morto provavelmente. E muito provavelmente por causa disso, irmãos, que todos da Ásia abandonaram Paulo. E Lucas não abandonou. Lucas cuidou da sua saúde até o final, porque Lucas era médico. Mas o que eu quero falar no finalzinho para vocês? Irmãos, em 2 Timóteo, todos da Ásia abandonaram Paulo. Todos. Olha que tristeza. Quando eu escrevi isso numa das mensagens, comecei a fazer esboço, eu chorei. Eu falei, não é possível. O homem foi tão fiel a ti, tão fiel para a igreja. Os irmãos receberam tanto benefício dele, tanta ajuda. Ele dispensou fielmente, sofreu todo tipo de mal-entendidos, todo tipo de perseguições, só por ser fiel e falar a verdade. E no final, irmãos, todos a Ásia abandonam. Por isso, irmãos, eu acredito que o nosso fervor natural, o nosso heroísmo natural, irmãos, não vai nos manter unidos até o final. Vocês se lembram de Pedro? Quando Jesus falou, um de vós vai me trair. Todo mundo pergunta, será eu, né? Aí no fim, Pedro falou assim, não, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Aí o Senhor falou, na verdade, hoje à noite mesmo, né? Quando o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Irmão, quando você corre perigo de vida, Paulo, se fosse um deles, podia ser preso juntamente com Jesus, ser morto juntamente com Jesus. E quando perguntaram, você também é um deles, o seu sotaque te denuncia. Não, eu não sou não, ainda praguejou. Irmãos, quando chega no momento do vamos ver, o instinto de sobrevivência fala mais alto. Aí você nega. E quando Paulo estava preso pelo imperador Nero, se arrisca todo aquele que se diz amigo de Paulo, todo aquele que se diz é parte da igreja. Então, irmão, muitos abandonaram a Paulo. Mas Onesíforo não abandonou Paulo, Timóteo não abandonou Paulo, Lucas não abandonou Paulo. Onesíforo arriscou o seu pescoço. Ele foi até Roma procurar Paulo, porque não sabia em que prisão estava Paulo. Ele procurou solicitamente, até achar Paulo, em que prisão estava Paulo, e confortou o coração de Paulo. Ele não se preocupou com o seu próprio pescoço. Irmãos, por isso que eu disse nessa viagem para Manaus, na comunhão com os irmãos cooperadores, falei, irmãos, eu não confio quando o cooperador fala comigo, eu sou um contigo até a morte. Eu não confio. Porque na hora do vamos ver, o instinto de sobrevivência fala mais forte. Mas eu confio na visão do corpo. Se o irmão tem a visão do corpo, enxerga que nós somos membros orgânicos do corpo, essa visão nos segura. Não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer. Vocês ruminam depois disso. Irmãos, vamos ver, a realidade do corpo já está acontecendo entre nós. Essa realidade nos segura. Nós vamos ser inseparáveis, não pelo heroísmo, mas pela visão, pela realidade desse tecido de amor. Isso é sólido, isso é real, isso é concreto. O amor que já foi trabalhado entre nós, irmãos, vai chegar um momento que não dá para tirar mais. Deus abençoe vocês. Amém.
preparando para fazer a comportagem, amém? Amém. Ó Senhor Jesus! Amém. Amanhã sempre! Amanhã sempre! Amanhã sempre! Amanhã sempre! Amanhã sempre! Pegando o carro aqui, ó, para comportagem.